Fala galera, seja bem-vindo à aula de hoje. Na aula de hoje a gente vai iniciar o capítulo 5, tá? Semelhança de triângulo. Para quem quer localizar, capítulo 5, página 95, tá certo? Então vem comigo, capítulo bem tranquilo, tá certo? Bem de boa aí, vocês vão poder acompanhar tranquilamente. Então vamos lá. No capítulo ele já te diz, ó, semelhança de triângulo, tá certo? Então a gente vai aprender a semelhança de triângulo e alguns conceitos que às vezes vocês não conseguem entender. Então vamos lá. O que é polígonos semelhantes, tá certo? Dois ou mais polígonos com o mesmo número de lados são semelhantes quando os ângulos correspondentes são congruentes e os lados correspondentes são proporcionais. O que está dizendo aí? Vamos lá. Vamos dizer que eu tenho dois triângulos aqui, tá certo? Aqui eu tenho 60. Deixa eu apagar aqui. Tá maior aqui. Então vamos lá. Tem aí, ó, dois triângulos. Aqui, vamos botar aqui 30, 60, vou botar 45, né? 45 e aí 75. Então vou fazer a mesma coisa aqui. Aí eu vou fazer assim, ó. Aí eu vou fazer assim. Vou botar assim, ó, 75. Aqui 45 e aqui 30. Só um exemplo. O que eu vou ter? Ó? Vou ter aqui A, B, C. Aqui D, E, F. Olha, vamos ler de novo. Dois ou mais polígonos. 2, 1, 2. Dois ou mais polígonos são semelhantes quando? Quando os ângulos correspondentes. O que são ângulos correspondentes? Vamos lá, a gente vai ver mais na frente. Mas vou dar exemplos aqui, ó. Os ângulos correspondentes, quem são eles? Esse daqui, 30 e 30, ou seja, são iguais, corresponde. Quais são o outro? 45, 45. E o outro, 75, 75. O que tem em cima, no primeiro polígono, tem embaixo. Então, os ângulos são correspondentes quando for o quê? Iguais. Eu não posso ter um ângulo 30 aqui, ó, e dizer que o 30 é correspondente ao 45. Tá errado. Tá certo? Ou seja, 30, 30, 45, 45, 75, 75. Pronto, isso eu sei. Então vamos lá. Quando os ângulos são correspondentes, entendi. Um polígono 1, polígono 2, os ângulos são iguais, ok. São congruentes, ou seja, iguais, congruentes, né? Homólogos. E os lados correspondentes são proporcionais. Então vamos lá. O que são esses lados proporcionais? Opa, deixa eu voltar aqui. Então vamos lá. Vou colocar aqui os lados aqui. Vamos dizer que é 6. Aqui é 12. Deixa eu melhorar. Vou botar o maior que 12. Aqui é 6, tá? Eu estou só criando aqui, para vocês entenderem bem direitinho. 75. Vou botar aqui 6, 3. Aqui 8 e aqui 4. Então vamos lá, vamos entender. Presta atenção aqui, ó. Tá vendo o 30? Esse 30 aqui está na frente do 12, tá certo? 12. Então, ó, o ângulo correspondente ao 30 é esse daqui, tá certo? Aqui é quanto? 6. Tá vendo, ó? Se eu disser assim, ó. Se eu disser assim, 12 dividido por 6, dá quanto? 2. Ou seja, daqui para cá eu estou dividindo por 2. Ou seja, os demais ângulos, os demais lados, eu vou dividindo por 2. Vamos lá, vamos acompanhar. 45 está olhando para quanto? 8. 45 está olhando para quanto? 4. Opa! De 8 para 4, dividiu por 2. Então, posso dizer assim, ó, de 8 para 4, dividiu por 2. São proporcionais? São. Tá vendo? Ó, 2 e 2. Vamos testar o outro, o último. 75 olha para 6, 75 olha para 3. 6 dividido por 3 também é 2? Sim. Então, isso aí ele está te dizendo que são lados o quê? Proporcionais. Ou seja, 12, 6 é igual a 8 sobre 4, que é igual a 6 sobre 3, que tudo é igual a 2. Eu estou dizendo que tudo isso aqui são lados o quê? Proporcionais, entendeu? Se não entendeu, mais na frente vocês vão entender. Então vamos lá, quadriláteros. Ele está te dando um exemplozinho aqui, ó. Como que eu represento que um polígono é proporcional ao outro? Por exemplo, se eu tenho aqui ó, o triângulo A, B, C. Eu tenho um triângulo D, E, F.
eu estou afirmando, ó, eu não fiz lá as proporcionalidades. Eu quero saber se esse triângulo é proporcional a esse. Como é que eu represento? Vocês vão representar assim, ó. Vocês vão botar assim, ó, triângulo ABC, tá certo? É proporcional, ó, é proporcional ao triângulo DEF. Então vamos lá. De maneira simples e direta, para representar proporcionalidade ou triângulos semelhantes, vocês vão representar por esse tiozinho. É um tio. Então, estou dizendo assim, ó. Estou dizendo que o triângulo ABC é semelhante, eu boto o tio, semelhante ao triângulo DEF. Pronto, isso é verdade. Eu acabei de provar há pouco tempo. Tá certo? Então, nessa primeira parte, vocês aprenderam o que é um polígono semelhante. Um polígono semelhante, ó, resumindo, é quando ele tem o que? Ângulos. Coloca aí, ó, ângulos correspondentes. E o que? E tem o que? Lados proporcionais. Pronto. Ângulos correspondentes e lados proporcionais. E aí eu tenho o que? Polígonos semelhantes. Como é que eu represento a semelhança? Basta colocar o que? O tio. Tendo o tio, já está dizendo que é semelhantes. Então vamos lá. Alguns conceitos importantes aí vocês têm que saber, principalmente, o que é ângulos correspondentes, o que são vértices correspondentes e o que são lados correspondentes ou homólogos. Turma, vamos lá, ó. Lembra daquele exemplo que eu te dei? Aqui 30 graus, aqui 12. Aqui 30 graus, aqui 6. Aqui 45, 75. Aí eu disse aqui 30, 40... Opa, aqui 30, aqui 45, aqui 75, vou dizer aqui que é 8, vou dizer que aqui é 6, aí eu disse assim, ó, eu disse aqui que é 3 e aqui é 4. Então vamos lá, vamos entender bem direitinho, é simples, ó. Correspondentes, que são os ângulos correspondentes? Vamos dizer que aqui é o lado vértice A, B e C. Aqui é D, que é, e aqui é F. Vocês vão entender de boa mesmo. Olha aqui como é fácil. Vamos iniciar. Ângulos correspondentes, turma. O que tem no polígono 1, tem no polígono 2. Falou em ângulo, eu vou procurar quais são os ângulos iguais. Então vamos lá. Quem são os ângulos iguais aqui, ó? Tá vendo no vértice A eu tenho 30 e no vértice E eu tenho 30. Então quais são os ângulos correspondentes? Ó, o ângulo B é correspondente a quem? Ao ângulo E. Ao ângulo E. Eu vou dizer o que? O 45 está onde? Está no vértice C. Então, o C é correspondente a quanto? Ao F. Está aqui o F, 45. Ao F. Agora, o próximo. Aí, ó, o 75 está no B. B é correspondente a quanto? 75 aqui está no D. Entenderam aí? Bem simples, ó. B corresponde ao E no outro, ó. C corresponde a F no outro e B corresponde a D no outro. Então ele está dizendo, ó, esse corresponde a esse no outro, polígono 1 corresponde no polígono 2 a esse, entendeu? Correspondente 30, 30, 45, 45, 75, 75. Show? Os vértices, ó. Os vértices, quem são os vértices? É esse aqui, ó. C, B, A, F, D, E. Nada mais que os próprios ângulos. Os vértices, quem são os vértices? O B corresponde ao vértice A. Então, B é correspondente ao E. O C é correspondente ao F e o B é correspondente ao D. Aos lados correspondentes, vamos lá. Os lados correspondentes. 45 está olhando para quanto? O F. Então, o lado correspondente a ele, ó, eu vou ter aqui, ó. Eu tenho AB e tem o quê? Quem é o 45 está olhando para quem? Pelo D. Então, correspondente AB e DE. Então, AB e DE. Tá certo? Eu vou explicar em exemplo essa parte aqui de lados correspondentes. Tá certo? Fica comigo que eu vou te explicar isso aqui bem direitinho. Antes de te falar sobre aquele tópicozinho de lados correspondentes, vamos fazer um exemplozinho prático de razão de lado. Tá certo? Vem comigo, ó. Vamos fazer aí, ó. Observe os lados de polígonos desenhados na malha quadriculada.
para responder aos itens. Admita como unidade de comprimento os segmentos unitários U e V representados na malha. Considerando os quadriláteros A, B, C e D e E, F, G, H, faça o que se pede. Vamos lá, letra A. Ele está pedindo o quê? Determine, na forma simplificada, a razão entre as medidas dos lados indicados na figura a seguir. Pronto. Então, vamos lá. Turma, eu estou te colocando esse quadrinho e ele está te dizendo que é de segmento unitário. O que é unitário? Segmento unitário vale 1. Uma unidade. Cada quadrinho desse aqui, ó. Cada quadrinho desse aqui vale 1 unidade. Ou para cima ou para baixo, tá certo? Então, como assim, ó? Cada quadrinho desse vale 1. Na diagonal também vale 1, tá certo? 1, 1 e 1 na diagonal. Então, vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Ele quer saber a razão. Falou em razão, na tua mente tem que vir o quê? Divisão. Pronto. Isso é direto. Então, vamos lá. Professor, o que ele quer saber no primeiro? No primeiro pontinho, ele quer saber a divisão de AB do lado AB sobre o EF. Primeira coisa, eu vou descobrir quem é o lado AB. Tá aqui o lado AB, ó. Quantos quadradinhos? 1, 2, 3. Então, AB, 3. EF, o EF. Então, EF, pera aí. O EF, quanto? EF, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. O que ele quer saber? A divisão. AB dividido pelo EF. Então, vai ficar 3 dividido por 9. Corta, corta. Dividindo por 3, ó. Em cima, dividindo por 3 embaixo, fica 1 terço. Pronto. Só isso, ó. Então, a divisão ficou quanto? 1 terço. Respondido a primeira. Tá certo? Vamos seguindo. Ele quer saber agora BC e FG. Vamos lá, vou localizar. BC, FG agora. BC, FG. BC, o BC, 2, né? BC vale 2. FG. FG, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Então, como é a divisão, eu vou dividir. 2 dividido por 6. Corta, corta, dividindo por 2 vai dar 1. Dividindo por 2 dá 3, 1 terço. Então, fechamos aí 1 e 2. Essa primeira e a segunda bolinha. Tá certo? Bem simples, né? CD e GH. CD tá onde? Vamos lá, CD, ó. 1, 2, 3. Eu vou colocar aqui, ó. E vou dividir por GH. Cadê o GH? GH tá aqui, ó, embaixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Vamos dividir todo mundo por 3. 3 dividido por 3, 1. 9 dividido por 3, 3. Pronto, tá aí, ó, 1 terço. E por último, AD e EH. AD, 1, 2. EH, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 sextos. Corta, corta, vai dar o quê? 1 terço. Então, vocês percebem que o quê? Eu tenho esses quadriláteros são o quê? Proporcionais. Tá certo? São correspondentes. Então, posso dizer assim, que o quadrilátero ABCD é proporcional a quem? EF, GH. Entendeu aí? Por quê? Porque todos deu o que? A resposta? 1 terço. 1 terço, 1 terço. Ou seja, são o quê? Proporcionais. Tá certo? Então, ó, vocês vão ver, ó, exercício aí para vocês é fazer o quê? Será que essa figura aqui, ó, e essa figura aqui são proporcionais também? O que vocês têm que fazer para provar? Vocês vão provar para mim se essa figura aqui 1 é proporcional a 2. Como é que eu faço, professor? Vocês vão calcular quanto é que tem esse lado, dividir por esse. Esse lado e dividir por esse. Esse lado, dividir por esse. Então, vocês vão fazer tudinho, ó, 1 por 1. Se o valor, o resultado final, derem todos iguais, só exemplo. Quando eu dividir esse lado por esse, só exemplo, deu 2.
Quando eu dividir esse lado por esse, deu 2. Esse por esse deu 2. E esse por esse deu 2. E esse por esse deu 2. Só exemplo, tá certo? Se todos os resultados derem iguais, então quer dizer o quê? Que essas duas figuras são o quê? Proporcionais. Se der um diferente, ó, se der um diferente, morreu. Não são proporcionais, tá certo? Então, para vocês aí, ó, vocês vão analisar se 1 e 2, a figura 1 e 2, são proporcionais. Sim ou não? Então, vamos continuar a aula. Então, vamos lá. Exemplo prático. Exemplo prático. Diz assim. Verifique se os pares de polígonos a seguir são semelhantes. Explique suas respostas. Vamos lá. Eu vou fazer a letra A, vocês vão fazer a B. Diz o seguinte, ó. Para saber se é semelhante, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a divisão, tá certo? Eu pegar o maior e dividir pelo menor. Se os resultados derem iguais, são semelhantes. Se não, não são. Igual o que eu te passei aqui, ó. 1 e 2 são semelhantes? Sim ou não? O que eu vou fazer? Vou dividir cada ladozinho desse, ó. Sim ou não? Então, é exatamente o que a gente vai fazer aqui, ó. Vou pegar 6 e dividir por 4. E vou pegar esse lado aqui e dividir também, ó. Esses resultados aqui tem que ser o quê? Iguais. Se esse resultado aqui for diferente desse, tá errado. Não é. Não é semelhante. Então, vamos lá. Já tu percebe aqui, ó. Tu já percebe aqui que 6 dividido por 4 vai dar quanto? 6 dividido por 4 dá 1. E aqui dá 4, 2, né? Ó. Dá 1,5, ó. Aqui dá 1,5. Quanto é que dá 4 dividido por 4? 1. 1,5 é igual a 1? Não. Então, esses polígonos aqui, esse polígono não é o que? Semelhante. Aí a tarefa de vocês é analisar se o B é semelhante. O que eu vou fazer? Ora, como é tranquilo. Esse divide por esse divide por esse divide por esse divide por esse e esse divide por esse. Se todos os resultados derem iguais, então são o que? Semelhantes. Se não, não é semelhante, tá certo? Então, você já tem duas tarefas. Analisar se esse daqui é semelhante, se esse é semelhante, tá certo? E aí, ó, por último, ó, a gente vai fazer esse daqui. Então, vamos lá. A gente vai finalizar com esse exemplo, tá certo? Os demais ficam para vocês. Para vocês, quais são? Esse exemplo, vocês vão copiar e dizer para mim se é ou não correspondente. E a B, vocês vão copiar no caderno e dizer se ou não é correspondente. Por último, fica comigo esse daqui. Diz assim, considera os pentágonos semelhantes A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. A seguir representa a seguir para responder ao que se pede. Vamos lá. Ele está pedindo A. Os pares de ângulos correspondentes. Pronto, é mole esse aqui, mas toma cuidado. Olha o que ele fez. Ele pegou, você já observa aqui, ó, que o 90 já está aqui, correspondente. Beleza. Ou seja, ó, percebe que esse pentágono aqui está girado. Ele pegou aqui o pentágono, ó, ele pegou o pentágono e girou um pouquinho, tá certo? O que a gente vai fazer? A gente vai tentar girar mentalmente, ó, esse pentágono. Para quê? Ó? Quando eu girar um pouquinho aqui, esse ângulo aqui, ó, 90, vem para cá, ó, vai descer e vai ficar exatamente aqui. Consegue girar esse ângulozinho aqui, ó, esse pentágono, nesse sentido, no sentido horário, então a gente vai girar esse pentágono. Quando eu girar, ó, eu vou conseguir localizar os ângulos correspondentes. Então vamos lá. Quem são os ângulos correspondentes? Eu vou fazer direto, ó. D é correspondente ao I, tá certo? Eu vou fazer ligando. Aí vamos lá. Ó, quando eu girar, ó, esse 20 aqui é a cabeça, ó. Né? O 120 é a cabeça. Então, ó, o B é correspondente a bem aqui sim o G. Aí as descidinhas, ó, no lado esquerdo eu tenho um F. Então, aqui, ó, o A é correspondente a F. O C é correspondente ao H. E, por último, o E é correspondente ao J. Tá certo? Se não entendeu, volta o vídeo aí. É bem tranquilo, ó. De novo, esse pega esse e vai ligando, ó. Esse pega esse pega esse
esse vai ficar com esse, e esse vai ficar com o J. Pronto, fechou os anos correspondentes, tá certo? Na questão, ele quer saber quem são os pares. Aí você vai colocar aqui, ó, D e I. Aí você vai escrever, ó, D e I, ponto e vírgula. Aí tem o outro, B e G, B e G, tá certo? Vocês vão continuar aí, ó. Aí continua A e J, ou A e F, né? A e F, ó. O B pega o G, tá certo? O A e F. E por último aqui eu tenho o quê? B ou C pega o H, tá certo? E esse aqui vai ficar com o J. Então, volta o vídeo aí se não entendeu. Vocês vão ligando de um por um, tá certo? Então, vamos seguindo. Agora, os pares de versos correspondentes. Ora, os pares de versos correspondentes, quem são? Vou colocar aqui os pares. Ó. D é correspondente a I. Então, D e I. Tá certo? Quem é o outro? B e G. B e G. É os próprios anos, turma. A e F. A e F. O outro, C e H. C e H. E, C e ou E e J. Pronto. Fiz os versos correspondentes a cada um. Próximo. Quem são os lados homólogos? Então vamos lá. Quem são os lados homólogos? Esse é homólogo a quem? A esse. Esse é homólogo a quem? A esse. O 5 é homólogo a quem? Homólogo a esse. Próximo. O 8 é homólogo a quem? Ao 24. E o 6 é homólogo a 18. Tá certo? Então, ele está dizendo homólogo. É a mesma coisa dizer que é proporcional. Daqui para cá. Daqui para cá. Daqui para cá eu aumentei quanto? Esse daqui para cá eu aumentei quanto? 3, né? Ou 3 vezes. Então, 5 vezes 3, 15. 5 vezes 3 vai dar quanto? 15. 5 vezes 3 vai dar quanto? 15. Então, vamos fazer os lados homólogos. Vamos lá, vamos começar. AB, FG. Então, vou anotar. AB, FG. Tá certo? Tá entendendo? Vamos lá. Descendo, ó. BC, GH. Descendo, ó. BC e GH. Agora, AE é como se estivesse cobrindo a figurinha, turma. AE e quem? FJ. Aqui, ó, ED, GI. JI, melhor dizendo. E agora, CD, HI. CD e HI. Pronto. Fechou os lados homólogos. Nada de dificuldade. Você vai fazendo a figurinha, descendo, ó. Que eu faço de um lado, faço do outro, vai descendo, cobrindo, ó, cada um, ó. Cada um e no final fecha, ó. Tá certo? E aí fica fácil. Tá certo? Então tá aí, fechamos a aula de hoje. Falando de muita coisa, tá? Vocês aprenderam o que são ângulos correspondentes, o que são versos correspondentes, o que são lados homólogos. Revise a aula, volte de novo, anote tudo no caderno, que com certeza você vai aprender. E lembrando, para casa, atividade para casa, vai acrescentar 2, questão 2. Essa questão extra aqui, que ficou para vocês dialogar e pensar para enviar, ó. Então fica 1, 2 e por último 3. Então 3 tarefinhas para vocês enviar e amanhã faremos a correção, tá certo? Então, por hoje ficamos por aqui e até a próxima aula. Tchau, tchau!